aí a palestra. Bom, apresentando então Carlos, tá? Ele é engenheiro químico, formado na Newton Paiva. Ele também fez mestrado em engenharia de materiais e metalurgia da UFMG, tá? Com ênfase em materiais. Atualmente ele atua no CT Nano como pesquisador na frente de caracterização de nanomateriais e também é fundador e um dos responsáveis aí pela startup Gramoar, ok? Então, já apresentado, dadas as boas-vindas, Carlos está com você. Beleza. Obrigado, Raquel. Estão me ouvindo direitinho, gente? Tá certinho? Sim. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer pela oportunidade. É muito gratificante, né? A gente poder compartilhar um pouquinho dos nossos aprendizados. Claro que todos os dias a gente aprende algo novo, principalmente na pesquisa, principalmente em nanotecnologia, que é uma tecnologia bem nova, né? Que está sendo descoberta e sendo desvendada. E então eu gostaria muito de agradecer a Raquel pelo convite e espero contribuir de alguma forma com o conhecimento de você, para o conhecimento de vocês. A palestra tem o título de Nanotecnologia e os seus impactos na indústria 4.0. Eu vou tentar mostrar de uma forma bem objetiva como a nanotecnologia está inserida neste assunto, né, tão importante, que é a indústria 4.0. De forma bem generalizada também, a Raquel já me apresentou, mas eu sou engenheiro químico, formado na Newton, meu mestrado foi na Engenharia Metalúrgica de Materiais e Minas, da UFMG, também sou fundador e CEO da Gramoar, que é uma startup de biotecnologia, que trabalha, né, com reaproveitamento de resíduos da cervejaria, com o intuito de transformá-lo em um alimento para consumo humano. Já estive palestrando em algumas universidades, tanto em Belo Horizonte quanto fora de Belo Horizonte, como Viçosa, Goiás, São Paulo. Então, eu vou, né, estou aqui para poder passar um pouquinho mais para vocês de conhecimentos que eu adquiri durante toda aí a minha trajetória até então, tá bom? Eu dividi em 4 pontos principais a minha apresentação, né? Objetivo, abordar os temas principais, que é a nanotecnologia, nanociência e nanomateriais, fazer um histórico, né, breve das principais revoluções industriais ocorridas, uma vez que a indústria 4.0 ela vem trazendo aí consigo a 4ª revolução industrial. Então, eu achei interessante eu abordar também um pouquinho sobre, né, as outras revoluções, no sentido de contextualização, para a gente chegar aí no ponto principal, tá bom? Então, o objetivo da minha palestra é apresentar os principais marcos das revoluções industriais, e bem como discutir sobre a 4ª revolução industrial, a chamada indústria 4.0. Neste contexto, será abordado a nanotecnologia como uma das principais potencializadoras desta revolução, dessa nova revolução, e como ela pode contribuir para o nosso desenvolvimento. Primeiramente, vou falar um pouquinho sobre nanociência. A nanociência ela envolve basicamente o estudo dos fenômenos e da manipulação de materiais na escala atômica, molecular, macromolecular e nanomolecular, tá? E o que difere, né, essa manipulação desses materiais nessa escala? Está ligada diretamente às propriedades que determinados materiais na escala maior não possuem. Então, quando se fala em nanomateriais, você fala em modificação de dimensões, você fala em modificação de estrutura, modificações né, na composição química. Então, você tem um novo material. Consequentemente, ele traz consigo propriedades ou potencializa propriedades que são interessantes aí para aplicações, tá? Aí, uma pergunta que eu sempre faço quando eu vou introduzir nanotecnologia, eu sempre pergunto, a nanotecnologia é uma inovação? A nanotecnologia, ela é uma inovação voltada mais para a sua aplicação, porque a nanotecnologia ela já existe desde a Idade Média, né, já existem indícios, né, de produtos
que já estavam nessa escala, que já existiam nessa escala. Então, a nanotecnologia em si traz a sua inovação mais no quesito aplicações. O que ela vem trazer de novo para a gente, que é o que eu vou tentar abordar de uma melhor forma possível aqui para vocês. Tá? A nanotecnologia, diferentemente da nanociência, ela já está voltada mais para o design, para as caracterizações, para as produções e aplicações dessas estruturas em sistemas com controles tanto de formas quanto tamanhos na escala nanométrica. Quando a gente fala em nano, a gente fala de materiais, né, com pelo menos em uma das suas dimensões na escala nanométrica, ou seja, 10 a menos 9 metros, 1 bilionésimo do metro. Então, quando se pensa em um material nessa escala, você se pensa em um material que a gente não consegue visualizar a olho nu. Então, é um universo no qual a gente vem explorando e vem descobrindo aí bastante coisas relevantes e interessantes aí, tá? Os nanomateriais são materiais que possuem pelo menos uma de suas dimensões na escala nano, que é em torno de 1 a 100 nanômetros, tá? Quando eu falo em uma de suas dimensões, é diâmetro, espessura, comprimento. Então, uma dessas dimensões, elas têm que se apresentar na escala nano para ser considerado um nanomaterial. E aí eu faço uma analogia das nanopartículas estão para a bola de futebol, assim como a bola de futebol está para o mundo, né, para o planeta Terra. Então, a gente entende-se que né, os nanomateriais, as nanopartículas, são materiais muito pequenos e que nós precisamos de recursos, né, equipamentos de caracterização bastante avançados que nos permita caracterizar esses materiais nessa escala tão pequenininha, tá bom? Contextualizando de uma forma bem objetiva, em quesito nanopartículas, as primeiras nanopartículas existentes e aplicadas, né, de forma efetiva, nós temos o dióxido de titânio e o óxido de zinco, que potencializaram, né, suas propriedades em relação a protetores solares, uma vez que eles possuem capacidade de refletir a radiação UV. Quando a gente fala nanomateriais, nós temos um universo de nanomateriais, desde nanopartículas, nanocristais, nanofios, nanotubos, e né, vocês vão ver o quanto que é interessante, o quanto que essas formas e esse tamanho, eles influenciam quando se fala em aplicações, tá? As principais vantagens, né, as grandes vantagens desses nanomateriais nessa escala, né, está ligado diretamente às suas propriedades, né, físicas e químicas. Ai, Deus. Agarrou. Agora foi. Beleza. Um outro ponto que eu sempre gosto de ressaltar, quando se fala em nanomateriais, quais são, né, os principais influenciadores das propriedades desses nanomateriais. Os principais são o tamanho e forma, tá? Então, quando nós falamos em nanomateriais, nós estamos falando de materiais na escala nanométrica e nós estamos falando de materiais que possuem propriedades intrínsecas deste material, né? Então, quando se fala em propriedades ópticas, elétricas, magnéticas, catalíticas, todas elas se manifestam a partir de um determinado tamanho crítico, né? Então, o que quer dizer isso? Para cada propriedade existe, né, um limite, um tamanho crítico para que esse material forneça essas propriedades que são de nosso interesse, tá? Então, vamos pensar em um material em uma dimensão de 20 nanômetros, eles possuem propriedades magnéticas, propriedades ópticas. Caso a pessoa, né, a gente queira que esse material possua características, propriedades magnéticas, eu teria que modificar esse material, né, as suas dimensões, a nível de chegar no meu objetivo. Então, varia muito, né, as propriedades relacionadas diretamente com esse tamanho crítico, desde forma quanto tamanho, né? Então, diâmetro, comprimento, formato, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, um exemplo que eu gosto de sempre colocar
é referente às nanopartículas de ouro. E a gente pode notar, de forma bem visual e bem objetiva, a diferença, né, o quanto que a variação do tamanho, da forma, ela influencia na propriedade. Então, nós temos aqui nanopartículas de ouro e em diferentes dimensões. Então, nós temos aqui a nanopartícula com diâmetro de 18 nanômetros, a gente tem uma coloração vermelha, e quando se tem um material, uma nanopartícula de ouro na dimensão 250, ela muda a sua propriedade óptica. Então, é para confirmar o quanto que está ligado, né, o quanto as propriedades do material estão ligadas diretamente ao tamanho e forma. Então, eu gosto de simplificar as nanopartículas de ouro justamente para a gente poder, de uma forma bem simples e objetiva, observar, né? E uma coisa também que é bastante interessante, e aí, quando se deseja, né, obter um material, a rota de síntese que você escolhe, que você deve escolher, ela tem que ser condizente com o que você está buscando, está querendo. Então, se você quer ter um controle, né, dessas dimensões, você tem que procurar uma síntese, né, condizente aí, que dê para você manipular essas variáveis que são de total e suma importância quando se fala em síntese e desenvolvimento de nanomateriais. As áreas de aplicações. Eu costumo dizer que a nanotecnologia ela é muito versátil, né? Ela está apresentada aí desde a medicina, a química, física, engenharia, informática, biologia. Então, o universo nano ele é muito amplo, muito versátil, e o mais interessante disso, trabalhar com a nanotecnologia é tão interessante, pelo menos para mim, é justamente essas conexões que a gente faz com diferentes, né, áreas. Então, você pode estar ali trabalhando com engenheiros, né, químicos, engenheiros de materiais, mas dependendo da aplicação, você vai conversar com biólogos, vai conversar com químico. Então, assim, é um universo, um médico, né? Então, é um universo de possibilidades e que a nanotecnologia está inserida em todos eles. Então, eu acho bastante importante a gente enfatizar essa versatilidade aí da nanotecnologia. Agora, eu vou falar sobre alguns nanomateriais. Eu escolhi 3 principais, né, para depois para que nós consigamos, ao final, fazer um link aí com a indústria 4.0. E até porque também são materiais que eu tenho mais contato, eu tenho maior conhecimento, e que é para trazer para vocês aí o máximo de informação, tá? Então, a gente sabe que o carbono, né, é um metal tetravalente, fazendo 4 ligações de elétrons disponíveis na formação de ligações covalentes. Um fator bastante interessante em relação às propriedades do carbono é a sua forma alotrópica, então a gente consegue encontrar diversos materiais de carbono, uma vez que a gente consegue manipulá-lo em diferentes estruturas, né, em diferentes dimensões, que eu vou falar um pouquinho. Então, a gente tem aqui, desde substâncias frágeis e baratas, que é o grafite, a substâncias mais rígidas e caras, como o diamante. E todos têm como base, né, carbono, ligações de carbono. Essa imagem aqui, ela é bem interessante, que a gente consegue sintetizar de forma bem objetiva alguns materiais de carbono existentes. Então, a gente tem o grafite, né, que é o empilhamento de várias folhas de grafeno. Nós temos o diamante, que já percebe que são ligações de carbono, mas tem uma desordem, né, ali na sua estrutura, então ela vai diferenciando de acordo, né, com cada material. Temos o fulereno, temos o nanotubo de carbono de parede simples. O nanotubo de carbono é basicamente uma folha de grafeno em formato de cilindro, né? Nós temos alguns tipos de nanotubos de carbono, então parede simples, parede dupla, paredes de 3 a 5, a gente chama de poucas paredes, e de múltiplas paredes. E eles vão diferenciar justamente nas propriedades que eles fornecem e, consequentemente, na interação com a matriz que eu desejo. Então, a gente tem que ter esse discernimento de qual nanomaterial vai adequar melhor à minha aplicação. Os nanotubos de carbono, igual eu falei, eles podem ser divididos, né, em alguns tipos, então múltiplas paredes e simples paredes, possuem propriedades excelentes no quesito mecânicas, elétricas, condução térmica,
Então, vamos trazer, né, para um universo de aplicações. Quando se tem um nanotubo de carbono com múltiplas paredes, nós temos os chamados defeitos na estrutura, né? Não quer dizer que esses defeitos sejam ruins, né? São defeitos que permitem, para determinadas aplicações, uma maior interação. Então, quando se pensa em nanomaterial, ele sozinho não vai fornecer nada para a gente, né? Ele vai fornecer, nós vamos abdicar, né, dessas propriedades, usufruir dessas propriedades quando eles estão aplicados em outras matrizes, como, por exemplo, cimentícia, né? Então, a gente tem um nanotubo de carbono múltiplas paredes, interligados, né, na matriz cimentícia. E o que ele traz, né, de benefício para esse material? Ele traz um material com maior resistência mecânica. Nós já obtivemos, né, lá no CT Nano, ganhos, efeitos de atração de até 60%, 50% a 60%, utilizando, né, nanotubo de carbono na sua composição. Então, assim, pensar em nanomateriais é pensar nessas aplicações. Então, se eu não tiver uma boa uniformidade ali, uma boa homogeneidade do meu material na minha matriz, eu não vou me abdicar dessas propriedades. Então, tem que pensar em todos os processos, cada processo de uma determinada forma, tá? Então, o comportamento deles num polímero vai ser diferente de um cimento, né? Diferente em outras matrizes. O de parede simples, ele é um material, né, mais nobre, porque como ele é mais cristalino, então a condutividade térmica dele é bem interessante, então ele é bastante utilizado em dispositivos, sensores, são materiais bastante utilizados nesse quesito, tá? Os nanotubos de carbono, eles podem ser obtidos por basicamente por duas rotas de síntese, mas a principal, né, que a gente utiliza, nós já tivemos ganhos de produção, foi por CVD, que é uma técnica que a gente tem todo um controle da produção desse material, né? Basicamente, a gente tem um rendimento lá de produção de nanotubo de carbono de até 95%, 93% a 95%. Ou seja, é um processo de síntese bastante otimizado, né? Então, esse pozinho preto, né, bastante levinho. Então, hoje, né, com a estrutura que a gente tem hoje, a gente consegue produzir lá no CT Nano em torno de 1 quilo de nanotubo de carbono por batelada. Então, né, a gente está escalando aí essa produção. Então, esse pozinho preto, que misturado aí em outras matrizes, eles fornecem aquelas propriedades lá excelentes que ele possui, tá? E como que eu sei que isso é nanotubo? Então, eu volto a falar. Nós utilizamos de técnicas avançadas de microscopia e espectroscopia que nos ajudam a identificar esses nanomateriais, tá? Então, como cada material ele tem a sua estrutura, ele vai ter o seu comportamento diferenciado, né, em cada tipo de técnica utilizada de caracterização. Então, a gente consegue identificar aí os nanomateriais existentes. Nanotubos de carbono, eles possuem, né, diversas propriedades, desde dispersão eletrônica linear, maleabilidade, alta mobilidade, condutividade térmica, mecânica, resistência mecânica, pode ser aplicado em N vertentes, desde membranas de filtragem a condutores transparentes, células fotovoltaicas, tá? Então, ele é bem versátil aí em aplicações também. O grafeno, né, diferentemente do nanotubo de carbono, ele não tem aquela estrutura, né, de cilindro, ele é uma folha plana, né, a disposição das ligações de carbono é de forma planar, é um material também com elevada área superficial, né, propriedades eletrônicas excepcionais, propriedades térmicas, alta condutividade. Nós conseguimos sintetizar também esse nanomaterial por alguns tipos de mecanismos. CVD é um deles, tá? O CVD é uma técnica que a gente consegue ter um controle maior. Então, assim,
eu vou falar de uma... Porque nanotecnologia, quando a gente fala em nomenclaturas, eu gosto de tomar bastante cuidado, porque está tudo sendo descoberto, então muitas coisas ainda não foram muito bem definidas, né? Mas em determinados papers que a gente lê, né, artigos, eles categorizam assim, tantas e tantas camadas é considerado grafite, tantas e tantas camadas pode ser considerado grafeno. Tá? Então, no CVD, a gente costuma dizer que a gente consegue sintetizar um nanomaterial, o grafeno, monocamada, ou seja, apenas uma folhinha mesmo. Então, ao final, quando a transferência, né, do material que está numa folha de cobre para uma outra matriz, né, digamos, polimérica e afins, é um material transparente, né? Então, a gente consegue manter ali a sua uniformidade. Existem outras técnicas, como esfoliação mecânica, que é você pegar o book, né, que é o grafite mesmo, e por um método de durex mesmo, você ir retirando essas Scotch tape, escape, que eles falam, Scotch tape, que é retirar essas camadas. Como a gente já sabe, né, que o grafeno, eles são várias folhas empilhadas, o grafite são várias folhas de grafeno empilhadas, então se você deseja obter aí de forma mecânica, então, mas ao mesmo tempo não controlada, você pode utilizar essa técnica de esfoliação mecânica. Existe uma outra também, que é a esfoliação química, e existem várias, mas dentro delas, a inserção de grupos oxigenados no grafite natural, onde você consegue separar essas folhas, depois você faz a redução e obtém o grafeno, a folha de grafeno, né, o grafeno, o produto final. Então, existem várias formas, então a gente tem que pensar aí em quais aplicações. Quando se pensa em sensores, né, em dispositivos, o monocamadas talvez seja mais interessante, mas o grafeno também ele tem propriedades mecânicas também interessantes, que dependendo de como for, não necessariamente precisa ser monocamada. Então, sempre pensar no contexto de relevância, né, no qual está ligado diretamente à aplicação que você deseja. Que é só um exemplo, né, de um forno de síntese de grafeno lá do CT Nano e uma imagem de microscopia eletrônica de varredura de uma folha de grafeno depositada na folha de cobre. As aplicações do grafeno em células de energia solar ou de cristal líquido. Nós temos produção de condutores transparentes, podem ser utilizados também na produção de eletrodos flexíveis. Então, assim, o grafeno e o nanotubo, eles possuem propriedades muito interessantes, que são transferidas, né, para essas matrizes que eu expliquei, e que traz aí resistência à tração de 50 a 100 vezes maior que a do aço, né? Você tem um módulo de elasticidade de 5 vezes maior que a do aço. Então, se pensar em algumas aplicações aí, é de extrema importância, né? Se ter um material com essas características. Densidade 4 vezes menor que a do aço. Então, ou seja, né? Nós temos um material bem mais leve e bem mais resistente. Só algumas características, né? Para diversas aplicações do grafeno e do nanotubo de carbono, desde excelência e resistência mecânica, como eu já falei, até a grandes áreas superficiais específicas. Um outro material que é bastante utilizado e que eu tive um contato também no desenvolvimento, foram nanomateriais a partir da prata, né? A gente sabe que a prata é um metal encontrado aí, né, nativamente, possui características quanto à capacidade, né, de conduzir eletricidade e calor. Então, assim, é um material bastante interessante. E pensando assim em outras aplicações, a prata, né, ela tem uma característica antibacteriana. Já vi alguns casos de pesquisas desenvolvidas, né, usando nanomateriais de prata para incorporação em embalagens, né, para frutas. Então, você consegue manter a integridade da fruta muito maior utilizando essa embalagem com nanomateriais de prata. Já vi casos de embalagens, de antibactericida. Então, a prata ela é bem versátil também em aplicações. Tá?
No caso, né, o nanomaterial que eu sintetizei na época que eu trabalhei com prata foram os nanofios de prata, por ter uma elevada condutividade elétrica, são nanomateriais com estruturas 1D, ou seja, uma de suas dimensões está na escala nanométrica, assim como lá o nanotubo de carbono, a gente pensa assim, o nanotubo de carbono ele pode ter um comprimento que chega até centímetros. Porém, o que o torna, né, um nanomaterial é justamente o seu diâmetro estar na escala nanométrica. Tá? Então, esse é o grande ponto. Você tem um material com uma razão de aspecto muito grande, né, porém, uma de suas escalas está na escala nanométrica. O mesmo acontece com os nanofios de prata. Né? A gente tem um material 1D, com estrutura 1D, no caso, o diâmetro também está na escala nanométrica, e ele possui uma razão de aspecto bastante interessante. É citado aqui também que ele pode ser desde metálico a semicondutores e condutores, e está ligado diretamente lá aquele tamanho crítico que eu citei no início, né? Então, você faz o controle, né, das propriedades a partir dessas dimensões aí, desse controle dessas dimensões. Então, se pode ter materiais metálicos, semicondutores ou isolantes, desde que você faça um controle e chegue aí no tamanho crítico desejado para essa aplicação. Aqui é só uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, de uma síntese que eu realizei no meu trabalho de conclusão de curso, no laboratório de nanomateriais lá da UFMG, que eu trabalhei um tempo, e nós conseguimos sintetizar essas nanopartículas. Observa-se que nessa síntese nós encontramos desde nanofios a nanobastões e nanopartículas. O que foi observado, né, durante essa síntese? Foi uma síntese por um método chamado poliol, ou seja, é a redução, né, de um precursor, que no caso era prata, redução química, a partir do etileno glicol, e utilizei também um polímero sintético chamado PVP, porque eu queria um nanofio, então eu precisava de um direcionamento, né, dos meus fios. Então, assim, quando se pensa em síntese, você tem que pensar no que você deseja, né, obter. E, a partir daí, escolher de forma assertiva quais serão, né, os reagentes, os precursores ali, para você obter o seu produto final. Então, a gente foi observado essa síntese para a aplicação, né, que a gente precisava, que era o nosso objetivo. A presença de nanopartículas e nanobastões não influenciou, né, mas se influenciasse eu teria que mudar alguns parâmetros, né, algum tipo de lavagem, então isso aí a gente vai adequando a síntese de acordo com os desafios que vão acontecendo. O que se observava, né? A mudança de coloração na hora que acontecia as reações químicas. Então, eu tinha, no primeiro momento, uma coloração mais amarelada, depois ela foi ficando mais acinzentada, depois mais leitosa. Então, assim, era a mudança, né, de nanosfera para nanobastão, de nanobastão para nanofio. Então, é muito legal, é muito interessante a gente ver essas modificações das reações químicas e comprovar isso de forma científica a partir dessas caracterizações aí de microscopia, por exemplo. Tá? Algumas aplicações, o nosso intuito era aplicar os nanofios para tinta condutiva, que eu vou mostrar. Esses nanofios de prata, eles podem ser utilizados, né, incorporados aí para eletrodos condutores transparentes, utilizados em células solares, dispositivos para computadores e sensores. Transistores de películas finas orgânicas também é uma aplicação. E para tintas condutivas, que foi o nosso caso. Então, nós sintetizamos os nanofios, depois nós incorporamos em uma resina para dar o aspecto, para dar uma resina que está ligada diretamente à produção de tinta. Aqui são alguns setores potenciais de aplicações da nanotecnologia. Então, como eu falei, a nanotecnologia é muito versátil. Ela pode estar inserida aí em diversos setores industriais, desde a aeroespacial, a embalagens, a construção civil, indústria naval, papel e celulose, petróleo e gás e afins, tá? Vamos lá. Beleza.
Então, agora, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico das revoluções industriais para a gente chegar na indústria 4.0, tá? Então, já de forma bem geral, eu falei sobre os principais pontos, os principais nanomateriais, que têm grandes potenciais aí em aplicações na indústria 4.0. Né? Então, de uma forma bem contextualizada, né? O histórico das revoluções industriais, o que impulsionou essas revoluções acontecerem, né? Essas invenções descobertas, elas estão ligadas diretamente aos novos maquinários, à produção de novos maquinários, novas fontes de energia, materiais e metodologias, com o intuito, né, de agregar no desenvolvimento econômico nos últimos 2 séculos e meios passados. Né? A criação de máquinas está ligada diretamente a grandes avanços, né, principalmente na produção, né, indústrias que produzem aí, tem um processo produtivo bastante robusto e que precisava potencializar, né, essa produção. Então, essas invenções, elas trazem esses benefícios consigo. Alguns fatores observados nessas revoluções dos séculos 18 e 19, um fator grande, né, bem observado, foi o aumento da substituição da energia humana e animal, né, por máquinas, e a troca de da competência humana, como eu falei, por instrumentos mecânicos, né, e descobertas de melhorias de obtenção de matérias-primas também, que é muito importante. Então, a primeira revolução industrial, ela foi marcada justamente pelo surgimento das máquinas de fiar, né, máquinas a vapor e tear mecânico. A primeira, né, a que impulsionou o surgimento dessas máquinas foi a indústria têxtil, a indústria de tecidos de algodão, né, uma vez que ela precisava aumentar a sua produção e, consequentemente, precisava mecanizar e otimizar o seu processo. Né. Uma outra também que se beneficiou na época foi a indústria de ferro, né, que trouxe aí consigo né, poupou a utilização de um combustível que vinha, né, de uma extração de recursos finitos. Então, a gente foi conquistado, né, esse grande marco aí, no sentido de poupar a utilização desses recursos finitos. E, por fim, uma outra indústria também que se beneficiou dessa primeira revolução foi a indústria de laminação e descarbonização, proporcionando aí tanto qualidade quanto agilidade de processo. Então, assim, as revoluções, elas acontecem mediante, né, as demandas e o que a indústria deseja e procura. A segunda revolução industrial, ela já traz consigo, né, ela é baseada na eletricidade e no aço, na metade do século XIX, na Inglaterra, bem como a criação de lâmpadas incandescentes. Um outro fator que aí, vindo da primeira, né, da primeira revolução, que nós tivemos aí o aparecimento das máquinas, que eram, né, a partir de energia a vapor, foi substituída e passaram a utilizar energia elétrica a partir da segunda revolução industrial. Um outro marco na indústria química foi no âmbito de comunicação e utilização do petróleo. E, por fim, um fator bastante importante de despontuar é que nessa época nem toda, né, essa inovação ela não conseguiu substituir totalmente, toda a totalidade, né, das inovações do que já existia. Né? Então, foi algo bem gradual que a gente consegue visualizar isso melhor no século XX, que veio, então, a terceira Revolução Industrial. Então, a terceira Revolução Industrial já veio com algo voltado, né, uma revolução voltada para tecnologia, que é denominada Revolução Tecnológica, e um fator bastante importante e interessante nessa revolução, que é a ligação, né, a conexão direta do âmbito tecnológico e científico, né, juntamente com as indústrias. Então, as indústrias elas começaram a se beneficiar dessas tecnologias juntamente com a ciência, né? Porque não existe tecnologia sem ciência. Então, é um marco bastante interessante e bastante relevante de se pontuar. Tá? As indústrias passaram a depender desses conhecimentos científicos, como eu falei, e dos resultados gerados
pelas pesquisas científicas. Então, tinha uma conexão bastante interessante. Nesse caso aqui, um dos principais influenciadores, né, dessas novas descobertas do progresso da tecnologia está ligado diretamente à informática, softwares, robótica, tecnologia computadorizada, biotecnologia, microeletrônica, telecomunicações e engenharia genética. Então, foram pontos influenciadores primordiais aí para essa revolução industrial, para essa revolução tecnológica, tá? Então, falando, né, de nanotecnologia e falando um pouco, né, desse histórico das 3 revoluções que ocorreram, a gente vem aí falar um pouco da indústria 4.0, que é a 4ª revolução, né, que ela está ligada diretamente a sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial, que é o que a gente está vivendo hoje, né. Claro que existem países que já estão, né, bem avançados no quesito utilização, né, desses artifícios para melhoria de processos e afins, porém o Brasil está começando aí a pensar e a tentar inserir de forma efetiva e se beneficiar dessa nova revolução. Então, o século XXI é que a gente está vivendo, né, a gente está vivendo a nova revolução, que é a 4ª revolução, que está diretamente ligada ao desenvolvimento tecnológico e de industrialização. Então, nós vamos perceber aí algo bem voltado para melhoria de processo, otimização de processo, aquisição de dados, tomada de decisões muito mais rápidas, muito mais efetivas, que vai fazer toda a diferença quando se fala em indústria, né? Essa revolução promete grandes mudanças na forma como vemos e nos relacionamos com o mundo, e ainda se encontra em fase de desenvolvimento, e algumas invenções estão apenas na fase inicial. Então, assim, a gente não consegue ter ainda, né, uma ideia do quão isso vai impactar, né, a sociedade, tanto positivamente quanto negativamente, né? Toda revolução, toda evolução, ela traz consigo pontos positivos e negativos, porém, estamos aí para nos adequarmos cada vez mais a um novo sistema, né? Então, o surgimento de novas e de startups, né, de novos negócios, eu acho que isso é o grande ponto, é o grande diferencial para a gente não ficar refém também das principais indústrias que a gente tem por aí. Então, dá para pensar em inovações bastante relevantes e não ficar refém e trazer essa nova revolução para algo mais positivo, para impactos mais positivos, tá? A indústria 4.0 é caracterizada pela customização de várias tecnologias, né, do ecossistema, que tem como objetivo minimizar as falhas e maximizar a produção, né? Então, quando a gente pensa em fábricas muito grandes, é muito difícil, né, ter um controle, né, total da sua produção, do seu sistema, do seu processo. E, então, a indústria 4.0, ela traz isso consigo, que é o intuito, né, de adquirir, de captar o máximo de dados e transformar esses dados em algo que traga benefícios e tomadas de decisões mais efetivas, né? Então, se existe algum problema em uma parte do processo tão difícil de se identificar, essas tecnologias, né, o Big Data, a internet das coisas, elas estão aí para poder, inteligência artificial, elas estão aí para poder ajudar e auxiliar nesses processos. Então, assim, pensando positivamente, as indústrias terão grandes ganhos, né? O Big Data, que é eu peguei alguns principais, tá? O Big Data, por exemplo, é um novo modelo de tomada de decisões na indústria, que está interligado diretamente à internet das coisas, né, o IoT, possibilitando, assim, aquisições de dados com alto volume, alta velocidade e grande variedade, né? Então, se pensar em um processo, né, digamos assim, bem complexo, que existe N variáveis, né, que se você conseguir compilar todas aquelas informações e depois essas informações se transformarem em ações, eu acho que isso vai ser muito importante para um todo mesmo, para a indústria como um todo.
Ela utiliza de mineração de dados, né, a junção de vários dados e aprendizado de máquina que é chamado, né, denominado o machine learning, para fornecer resultados e ações autônomas em tempo real. Então, isso é bastante... esse é um grande ponto aí do Big Data. Os principais benefícios da utilização: diminuição de operadores, né, melhor desempenho nas operações, economia de energia e segurança de planta. Então, a gente vai conseguir grandes ganhos aí com o Big Data, por exemplo, né? Dentro do Big Data, a gente está aí analisando dados desde o prognóstico, a aprendizado de máquinas e tomada de decisões. Então, uma coisa vai interligando com a outra, né? A gente já tem o IoT aí dentro do Big Data, já ajudando nesse processo. Então, a gente tem aí desde aprendizado de máquinas, que, né, igual foi falado, são informações do processo, que ela vai abdicar dessas informações e, consequentemente, transformar isso em comandos. Então, isso vai ser algo muito interessante para a indústria. E que é algo que está vindo aí com tudo. A internet das coisas, né, que é uma outra vertente aí dentro da indústria 4.0, que é a técnica que possibilita a conexão de objetos inteligentes via internet. Então, as coisas vão estar todas interligadas, e que, igual aqui também, a ideia de conectar qualquer dispositivo que gere informações e possa conectar a um serviço de cloud, de nuvem. Então, vai ser tudo muito sistematizado, então a indústria ela vai conseguir ter um controle muito, muito interessante nesse quesito. Uma indústria que ela vai ser impactada e que vai se usufruir, primeiramente, a indústria de manufatura, que são essas indústrias que tratam exclusivamente de transformações de diferentes matérias-primas em diferentes produtos. E a manufatura aditiva, que é a conhecida como impressão 3D, né, que possibilita a criação de peças. Então, eu estava lendo outro dia uma reportagem né, bem futurista, assim, pensando em construções já feitas com a impressão 3D. Não creio que seja futuristas, mas é algo aí que já está sendo pensado e, consequentemente, rapidinho a gente vai abdicar de alguma forma. Então, assim, a ideia dessa manufatura aditiva ela é bem interessante no quesito de peças, né? Como você vai obter as peças que você deseja e vai diminuir, por exemplo, né, moldes para pequenos lotes de peças. Então, você vai conseguir otimizar, sistematizar o seu processo. Então, eu acho que isso vai ser um grande ganho também, tá? E aí, fazendo um compilado de todas essas informações, onde que a nanotecnologia ela pode auxiliar na indústria 4.0, por exemplo, né, nanotubos de carbono para sensores. Isso aqui foi desenvolvido lá no CT Nano, pelo grupo de pesquisadores, no qual utiliza, né, igual eu falei para vocês, os nanomateriais, eles passam a ter e fornecer suas propriedades quando são inseridos em outras matrizes. Então, por exemplo, foi criada uma tinta à base de nanotubo de carbono, e essa tinta ela foi utilizada foi utilizada para desenvolver um sistema, né, de deformação. Então, como esses materiais eles possuem uma área superficial muito grande, então, ou seja, uma alta sensibilidade, eles conseguem, por exemplo, ser aplicados aí na indústria de mineração, para avaliar, por exemplo, né, o movimento das barragens, né? Então, você não precisa estar lá, você consegue monitorar a partir dessa sensibilidade que o dispositivo possui e que ele manda diretamente para uma fonte, né? Para a matriz, para então observar essas mudanças. Então, como essas mudanças acontecem? Então, aqui tem um videozinho, deixa eu ver, deu algum problema. Então, a gente pode perceber que à medida que vai deformando ali o material, a gente tem uma tinta à base de nanotubo de carbono, e à medida como há muita sensibilidade, a gente consegue observar que à medida que vai movimentando, vai mandando informações de deformação que é avaliado por variação da resistência elétrica, em função da deformação aplicada, tá? Um outro desenvolvimento também, utilizando grafeno,
para sensores de identificação de líquidos. Então, a gente consegue identificar aí adulteração, né, de algum tipo de produto, que seja alimentício, combustível e afins. E, então, assim, cada material ele vai comportar de uma forma, igual está acontecendo aí, foi gotejado um determinado líquido e ele respondeu de uma forma. Cada material ele tem um comportamento diferenciado que pode ser identificado utilizando aí sensores à base de grafeno. Fim, não mais importante, nanotubo de carbono para filamentos, né? Filamentos para impressora 3D. Nós sabemos que o nanotubo de carbono ele possui propriedades mecânicas muito excepcionais, né? Fornecem propriedades de resistência mecânica. E como que ele pode ser utilizado? Na composição desses filamentos que são utilizados na impressora 3D. Então, a produção desses filamentos a partir de nanotubo de carbono e utilizar esses filamentos para a produção de peças, né? E que vai transmitir todas essas propriedades para o material. Então, infinitas possibilidades de aplicação. Então, é isso. Eu acho que eu tinha 40 minutos, eu falei em 41. E é isso. Espero ter contribuído aí com vocês, de alguma forma. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade, e estou aberto a perguntas. Não, peraí, eu não estou te ouvindo, Raquel. Bom, a gente também gostaria de agradecer você pela participação, por ter despendido do seu tempo aí para falar um pouquinho para a gente, né? Em nome da Faculdade Pitágoras, a gente agradece e serviu aí para ampliar os nossos conhecimentos, né? Muito obrigada a você também.